A segunda temporada de O Mandaloriano finalmente chegou ao fim nessa última sexta-feira, dia 18. O episódio 8, capítulo 16, O Resgate, finalizou essa temporada com chave de ouro. Simplesmente épico. Aquele episódio em todos os seus aspectos. A dinâmica, direção de arte, suspense e plot. Com a aparição inesperada de Luke Skywalker, sendo o primeiro mostrado nas câmeras, dando uma ideia de que era Ahsoka Tano, que estava a caminho para salvar o Grogu, e depois revelado que na verdade era a nossa nova esperança. Tudo foi perfeito nesse episódio. Ou quase. Já que algo pode ter chamado a atenção de muita gente nessa aparição do Luke Skywalker. E eu não tô nem falando da sua aparição épica e nem da sua coreografia eliminando os Dark Troopers, e sim do seu rosto. Apesar de ser incrivelmente idêntico ao rosto do Mark Hamill, tem alguma coisa ali que ficou meio estranho. Algumas pessoas comentaram sobre isso, principalmente o L lá no nosso servidor do Discord, que insistiu e bateu bastante nessa tecla, até perguntando quem era o ator que tinha interpretado o Luke. Será que era ou não Sebastian Stan? Será que a culpa dessa estranheza é mesmo do ator? Ou será que é da nossa querida Walt Disney, que tem o seu passado em decepcionar os fãs de Star Wars? Bom, é exatamente sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje e responder todas essas perguntas. Quem é o ator por trás da máscara de Luke Skywalker? E o que deu errado? Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Orla Exterior. E agora, mais ou menos 5 dias depois do episódio final da segunda temporada de O Mandaloriano, quase uma semana praticamente, eu acho que com todo esse tempo a maioria de vocês já deve estar sabendo sobre a aparição do Luke Skywalker, algo que eu simplesmente não esperava de jeito nenhum. Diversas vezes eu cheguei a comentar aqui com vocês que era muito difícil e praticamente impossível um Jedi aparecer assim, de última hora na série. A própria série dificultava bastante essa aparição pelo caminho que ela estava seguindo. Outra coisa que contribuía para aquele pensamento era o elenco, que não contava com nenhum outro ator para interpretar o Jedi além da Rosario Dawson. E tudo indicava que esse outro Jedi iria aparecer só em uma terceira temporada. Mas todos nós estávamos errados e a Disney deu um belo tapa na nossa cara. Um tapa na gostosa. Yes, baby. Uhum. Bom, antes da gente ir direto pro assunto, eu peço que você deixe o seu like logo no início. Se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever no canal. Estamos quase batendo a meta de 10k. Tá um pouquinho longe, mas tá mais perto do que nunca. E toda ajuda pra gente bater essa meta é muito bem-vinda. E antes que eu me esqueça, se possível, compartilhe esse vídeo aqui com todos os seus amigos. Agora sim, sem mais enrolação, vamos direto pro assunto do vídeo, que é o Luke Skywalker. Mais especificamente, o ator dele. Que diferente do que todo mundo imaginava, inclusive eu, ele infelizmente não é o Sebastian Stan. Não é ele. O que pode ser um pouco decepcionante para alguns fãs que estavam querendo ver uma versão mais velha e madura do Luke Skywalker. Orla, mas se o Sebastian Stan é idêntico ao Luke Skywalker, então como você sabe que não é ele? Então, jovem Padawan, realmente eles são bem parecidos. Tanto que na primeira vez que eu assisti o episódio, eu pensei que fosse o Sebastian ali como Luke Skywalker. Faria bastante sentido, já que ele tá por dentro da Disney, dentro dos projetos dela. Então nem seria difícil chamar o cara lá, entende? Realmente parecia bastante no início, mas o que entregou que não era ele foi o corpo do ator. É claro que o rosto também, mas calma que a gente vai chegar lá. Se você é um fã da Marvel ou já assistiu alguns filmes que o Sebastian aparece, você já deve ter percebido que ele é bem bufado mesmo. Diferente desse look que nós vimos, que era mais magro do que musculoso. Então só isso já entregou que não era o Sebastian Stan. O verdadeiro ator que interpretou essa versão mais jovem do Luke Skywalker foi o Max Lloyd Jones, que tem atualmente 29 anos. Infelizmente eu não consegui descobrir se ele já tinha interpretado o Luke Skywalker antes, lá na Ascensão Skywalker, e por isso eles teriam chamado ele pra série. Mas mesmo não achando nada sobre isso, é bem possível que esse seja o caso. É super comum chamarem a mesma pessoa, o mesmo ator, para interpretar o mesmo personagem que ele já tinha feito anteriormente. Isso também acontece bastante com dubladores, que dublam algum personagem por muitos anos. E falando em dublagem, o Mark Hamill não parece ter se envolvido com esse último episódio, já que a voz do Luke nem parece com a dele.
Ok, eu entendo que parece um pouco óbvio isso, já que a voz do Mark Hamill deve estar bem mais grossa comparada com a do Luke naquela idade, mas eu acho importante deixar esses detalhes o mais claro possível. Então, tendo tudo em mente, é bem possível que o Max tenha sido um Luke tanto na série como no episódio 9, reprisando seu papel. Agora que você descobriu quem é o ator por trás do Luke Skywalker, tá na hora de você descobrir o que deu errado. Assim como em Rogue One de 2016 e Ascensão Skywalker de 2019, nós tivemos versões em CGI de personagens bastante conhecidos, como por exemplo a Leia, tanto em Rogue One quanto em Ascensão Skywalker, o Luke Skywalker e, é claro, o grande almirante Tarkin. Todos esses exemplos causam uma certa estranheza, principalmente o Tarkin, que mesmo parecendo muito com o ator original, ele tá mais pra um boneco de CGI. Eu não sei vocês, mas quando eu assisti Rogue One pela primeira vez, isso realmente me incomodou um pouco. Até você conseguir se acostumar com isso, causa essa estranheza. Tarkin, Leia, Luke, todos esses rostos têm o CGI até certo ponto, mas ele parece não funcionar da maneira que deveria. E geralmente ele funciona melhor quando é usado para diminuir a idade do ator que originalmente interpretou o personagem, como é o caso do Samuel Jackson em Capitã Marvel, onde ele reprisou seu papel como Nick Fury e foi digitalmente rejuvenescido. Agora, no caso de Star Wars, os personagens foram interpretados por dublês que, apesar da semelhança, eles não eram exatamente idênticos aos atores originais. O CGI foi adicionado depois, por cima de seus rostos. E foi exatamente assim que essa versão mais jovem de Luke Skywalker ganhou vida em The Mandalorian, com o ator Max Lloyd Jones assumindo o papel por trás de uma máscara feita com CGI. Porém, diferente do Tarkin, que você consegue perceber que o seu rosto é totalmente feito com o CGI, a computação gráfica, o problema do rosto do Luke não é esse, e sim a sua falta de expressões durante as cenas, chegando até a ser bem difícil de olhar para ele por muito tempo, enquanto ele falava o porquê de estar ali e porquê deveria levar o Grogu com ele. Essa falta de expressão no rosto dele foi o que deu errado, e não o seu rosto ser mal feito ou coisa do tipo. Ele realmente quase não tinha expressão, e junto com os outros atores naquela cena, gerou um contraste gigantesco, que causou essa sensação de estranheza sobre o Luke. E sinceramente eu não acredito que isso seja culpa do ator, o Max Lloyd, até porque ele só emprestou o seu corpo e rosto para que substituíssem pelo rosto do Luke Skywalker mais jovem. Assim, é claro que ainda existe a possibilidade da culpa ter sido dele, mas eu simplesmente acho bem difícil, já que o seu rosto foi totalmente mudado. Logo, as suas expressões deveriam ter sido mudadas também. Ou seja, eu acho que quem tem realmente culpa nisso tudo é a própria Disney. Eles são cheios de dinheiro e poderiam ter investido um pouco mais e colocado mais expressão no rosto do Luke. Ou quem sabe poderiam ter chamado Sebastian Stan mesmo, tendo assim um rosto ainda mais real para o personagem, e evitando o erro de utilizar a CGI. Eu sei que muitas vezes a gente assimila o deepfake com o CGI, mas eles são bem diferentes até. Resumidamente, o deepfake é uma máscara de um rosto que se adapta e substitui outro, enquanto o CGI é algo criado do zero, com a computação gráfica. Ele é modelado, detalhado, pintado e por aí vai. Apesar de serem parecidos, eles são coisas totalmente diferentes. Sinceramente, na minha opinião, apesar de existir sim essa estranheza no Luke Skywalker, a sua falta de expressões, isso é algo que é bem pequeno, que com toda aquela narrativa do episódio, faz com que esse detalhe passe despercebido. Tão despercebido que no final chega a não ser tão importante. A série The Mandalorian está caminhando para algo bem grandioso. Jon Favreau e Dave Filoni estão fazendo um trabalho realmente incrível em The Mandalorian, reacendendo aquela chama raiz de Star Wars. E condenar a série inteira apenas por um detalhe, um pequeno erro, eu acho que é bem desnecessário. Mas é claro, mesmo com a minha opinião, eu não posso ser hipócrita, né? Eu tenho que falar a verdade e eu devo isso a vocês. Esse rosto do Luke realmente me decepcionou um pouco. E causou sim uma grande estranheza enquanto eu assistia o episódio. Chega a ser muito estranho você ver um personagem quase não ter expressão facial. Ele quase não reage ao que está acontecendo à volta dele. Sinceramente, a Disney vacilou feio
e dava pra melhorar e muito aquele rosto do Luke. É uma pena que o resultado final tenha ficado tão vazio. E caso eu tenha sido mal interpretado nesse vídeo, eu quero deixar bem claro que eu fiz esse vídeo para explicar o porquê do rosto ser um pouco estranho e esclarecer algumas perguntas sobre a série, e não para condenar a série. Apesar de tudo, levando em conta todos os acontecimentos do último episódio, esse erro de CGI não importa tanto assim. E eu acho que boa parte dos fãs nem ligaram para isso direito. Até porque eles podem consertar esse problema no futuro, caso o Luke Skywalker volte a aparecer em The Mandalorian. Ou quem sabe em uma série futura. Temos muitas oportunidades agora. Mas e você? Você sentiu essa estranheza quando estava assistindo o episódio? Deixa sua opinião aí nos comentários e vamos debater sobre isso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like antes de sair, porque isso me ajuda demais aqui no YouTube. Se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações de quando sair vídeo novo, e se possível, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos que gostam do universo de Star Wars. E é isso, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e que a força esteja com vocês!